Na pequena cidade de Santa Aurora, onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo antes mesmo do café da manhã, existia uma regra não escrita. A família sempre dava um jeito de decidir o destino dos seus filhos. De um lado estava Clara, uma jovem professora conhecida pela inteligência, pela calma e por nunca ter levado desaforo para casa. Depois de terminar um noivado humilhante poucos meses antes do casamento, ela já não suportava ouvir a mesma pergunta em toda reunião de família. E o namorado novo? Vai ficar sozinha para sempre? Do outro lado estava Gabriel, dono de uma pequena oficina mecânica que herdara do pai. Trabalhador, honesto e querido por todos, ele enfrentava um problema parecido. Sua mãe já havia escolhido, em pensamento, a mulher perfeita para ele, enquanto as tias faziam de cada almoço de domingo uma verdadeira entrevista sobre casamento e netos. Os dois se conheciam desde a adolescência. Nunca foram amigos. Nunca foram inimigos. Apenas duas pessoas que se encontravam de vez em quando pelas ruas da cidade, trocavam um cumprimento educado e seguiam suas vidas. Até que, por ironia do destino, acabaram sentados na mesma mesa durante a festa de aniversário de um casal de amigos. Entre uma conversa e outra, Clara desabafou sobre a pressão que sofria da família. Gabriel riu e confessou que estava vivendo exatamente o mesmo. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Foi então que Gabriel, em tom de brincadeira, lançou uma ideia completamente absurda. E se a gente fingisse que está namorando? Clara deu uma gargalhada. Você enlouqueceu? Pensa comigo. Uns 2 ou 3 meses. A sua família para de pegar no seu pé. A minha também. Depois a gente inventa que não deu certo. Cada um segue sua vida. Ela continuou rindo. Mas, aos poucos, percebeu que aquele plano maluco parecia fazer sentido. Os dois apertaram as mãos ali mesmo, como quem fechava um contrato. Criaram regras. Nada de beijos quando estivessem sozinhos. Nada de ciúmes. Nada de sentimentos. Era apenas um teatro. Eles só esqueceram de uma coisa. O coração nunca assina contratos. A primeira vez que Clara e Gabriel apareceram juntos em público foi na missa de domingo. Não foi por acaso. Eles sabiam exatamente onde deveriam estar para que a notícia se espalhasse antes do almoço. Quando Clara chegou à igreja, encontrou Gabriel esperando perto da escadaria. Está pronta? Perguntou ele, ajeitando a gola da camisa. Ainda dá tempo de desistir. Agora não. Minha mãe já está olhando pra gente. Clara respirou fundo. Então vamos. Gabriel estendeu o braço. Ela hesitou por um instante, mas o segurou. Bastaram poucos passos para que os cochichos começassem. Você viu? Clara está namorando Gabriel? Desde quando isso aconteceu? No fim da celebração, os dois saíram lado a lado, conversando e sorrindo como se estivessem apaixonados há meses. Era teatro, mas estava funcionando melhor do que imaginavam. Na casa dos pais de Clara, o almoço daquele domingo foi completamente diferente. Sua mãe abriu um sorriso que fazia tempo que não aparecia. Finalmente você trouxe alguém. O pai de Clara apertou a mão de Gabriel com força. Então é você o rapaz que conquistou minha filha. Gabriel sorriu, tentando esconder o nervosismo. Espero não decepcionar o senhor. Durante toda a refeição, Clara quase não precisou responder nenhuma pergunta. Sua família estava encantada com Gabriel. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a mãe de Gabriel já fazia planos. No mês que vem temos a festa da padroeira. Vocês dois vão juntos, não vão? Gabriel olhou discretamente para Clara. Ela respondeu antes que ele pudesse inventar uma desculpa. Claro. Vamos sim. Por baixo da mesa, ela deu uma leve cotovelada nele. Quando finalmente conseguiram sair da casa, entraram no carro e ficaram alguns segundos em silêncio. Depois, caíram na gargalhada. Isso foi mais fácil do que eu imaginava. Disse Gabriel. Sua mãe já está escolhendo o nome dos nossos filhos. A sua praticamente marcou o casamento. Os dois riram novamente. Naquele momento, acreditavam que tinham controle absoluto da situação. Mas, na segunda-feira, algo inesperado aconteceu.
Gabriel estava trabalhando na oficina quando um cliente entrou apenas para fazer um orçamento. Antes de ir embora, o homem comentou casualmente: "Você e a Clara formam um casal bonito. Dá para ver no jeito que vocês se olham." Gabriel sorriu por educação. Mas, quando o cliente saiu, aquelas palavras continuaram ecoando em sua cabeça. "No jeito que vocês se olham." Na mesma tarde, Clara estava corrigindo provas na escola quando uma colega perguntou: "Faz quanto tempo que vocês estão juntos?" Clara começou a responder automaticamente, mas percebeu que estava sorrindo sem perceber ao lembrar da manhã de domingo. Ela parou por um instante. Sorriu? Por quê? Sacudiu a cabeça e voltou às provas. Era apenas um namoro de mentira. Não havia motivo para aquilo. Ou pelo menos era o que ela insistia em acreditar. Durante as semanas seguintes, o namoro de mentira passou a parecer mais verdadeiro do que os dois gostariam. Eles iam juntos à feira de sábado. Tomavam café na padaria da praça. Assistiam às partidas de futebol beneficente da cidade. Sempre havia alguém olhando. Sempre havia alguém comentando. E, aos poucos, os encontros deixaram de acontecer apenas por obrigação. "Já que estamos aqui, vamos tomar um café?" Gabriel perguntava. "Só um café. Depois cada um vai para casa." Clara respondia. Mas o "só um café" quase sempre terminava 2 horas depois. Eles descobriram que gostavam das mesmas músicas antigas, dos mesmos filmes e até da mesma sobremesa da padaria do seu Anselmo. Conversar era fácil. Rir juntos era ainda mais. Até que, numa sexta-feira à tarde, o passado resolveu bater à porta. Clara saía da escola quando ouviu alguém chamar seu nome. "Clara!" Ela parou. Ao se virar, viu Eduardo, o homem com quem havia sido noiva. O mesmo que cancelou o casamento poucas semanas antes da cerimônia, dizendo que não tinha certeza do que sentia. Clara ficou imóvel. Eduardo caminhou até ela com um sorriso tímido. "Faz tempo. Bastante. Soube que você está namorando." Ela respondeu apenas com um aceno. "Fico feliz por você." Mas o jeito como ele a olhava dizia exatamente o contrário. Depois de alguns segundos de silêncio, Eduardo respirou fundo. "Eu cometi o maior erro da minha vida." Clara desviou os olhos. "Acho melhor não falar sobre isso." "Me deixa explicar." "Não há mais nada para explicar, Eduardo." Naquele instante, uma caminhonete estacionou bem em frente à escola. Era Gabriel. Ele havia combinado de buscá-la para irem à festa da padroeira naquela noite. Ao descer do veículo, percebeu imediatamente o clima estranho. Olhou para Clara. Depois para Eduardo. E entendeu tudo. Gabriel caminhou até os dois. "Está tudo bem?" Antes que Clara respondesse, Eduardo estendeu a mão. "Você deve ser o Gabriel." "Sou." "Prazer. Eu sou o Eduardo, ex-noivo da Clara." Gabriel apertou sua mão, mantendo o sorriso. Mas, por dentro, alguma coisa o incomodou. Muito. Eduardo continuou. "Cuide bem dela. Ela merece." Gabriel respondeu sem pensar. "Pode deixar. Eu pretendo fazer isso." As palavras saíram tão naturalmente que até Clara ficou surpresa. Os dois entraram na caminhonete. Durante vários minutos, ninguém disse uma única palavra. Foi Clara quem quebrou o silêncio. "Obrigada por aparecer. Eu nem sabia que ele estaria lá." Ela assentiu. Mais alguns minutos se passaram. Então Gabriel perguntou, tentando parecer indiferente: "Você ainda gosta dele?" Clara virou o rosto lentamente. "Por que essa pergunta?" "Curiosidade." Ela sorriu de canto. "Curiosidade ou ciúmes?" Gabriel segurou firme o volante. "Ciúmes de um namoro de mentira?" "Foi você quem perguntou." Ele não respondeu. Porque, pela primeira vez desde que tudo começou, não sabia a resposta. Naquela noite, durante a festa da padroeira, os dois tentaram agir normalmente. Conversaram. Dançaram. Riram. Mas havia algo diferente. Quando Gabriel segurou a mão de Clara para atravessar a multidão,
nenhum dos dois a soltou imediatamente. E, pela primeira vez, permaneceram de mãos dadas, mesmo quando já não havia mais ninguém para convencer. O problema era que, do outro lado da praça, Eduardo observava a cena em silêncio. E, naquele exato momento, decidiu que faria de tudo para reconquistar Clara. Nem que, para isso, precisasse destruir o namoro que toda a cidade acreditava ser verdadeiro. Na manhã seguinte à festa da padroeira, Clara acordou mais cedo do que de costume. Tentou convencer a si mesma de que a noite anterior não significava nada. O toque demorado das mãos. Os olhares. A pergunta sobre ciúmes. Tudo aquilo fazia parte do personagem. Precisava fazer parte. Enquanto preparava o café, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Bom dia. Dormiu bem? Ela sorriu sem perceber. Digitou rapidamente. Dormi. E você? A resposta veio quase na mesma hora. Quase nada. Acho que comi pastel demais na festa. Clara riu sozinha. Mentiroso. Você comeu 2. Então talvez tenha sido outra coisa que tirou meu sono. Ela ficou olhando para a tela durante alguns segundos. Pela primeira vez desde o início daquele acordo, não soube o que responder. Apagou 3 respostas diferentes. No fim, escreveu apenas: até mais tarde. Na oficina, Gabriel também estava diferente. Seu funcionário, Pedro, percebeu logo cedo. Você apertou esse mesmo parafuso 3 vezes. Gabriel levantou a cabeça. O quê? Estou falando que você está com a cabeça longe. Gabriel sorriu sem graça. Só dormi mal. Pedro cruzou os braços. Dormiu mal. Ou está apaixonado? Gabriel deu uma risada alta. Você enlouqueceu? Faz anos que trabalho com você. Sei quando alguma coisa mudou. Gabriel voltou a mexer no carro. É só um namoro de mentira. Pedro respondeu imediatamente. Então por que você ficou olhando aquele tal de Eduardo como se quisesse desmontar ele igual desmonta o motor? Gabriel permaneceu em silêncio. Porque nem ele entendia aquela reação. Enquanto isso, Eduardo estava longe de desistir. Sentado na varanda da casa dos pais, encarava uma antiga caixa de fotografias. Ali estavam registros de um relacionamento que durou quase 5 anos. Viagens. Aniversários. O pedido de casamento. Ele pegou uma foto em que Clara sorria usando o vestido de noiva durante a prova no ateliê. Passou o dedo sobre a imagem. Eu fui um idiota. Sua mãe apareceu na porta. Ainda pensando nela? Nunca deixei de pensar. Então lute por ela. Eduardo respirou fundo. Só que agora ela está com outro. A mãe sorriu discretamente. Está? Ou quer acreditar que está? Na segunda-feira, Clara saía da escola quando encontrou um enorme buquê de flores sobre sua mesa. Não havia assinatura. Apenas um pequeno cartão. Algumas pessoas só descobrem o valor de um amor quando o perdem. Me deu uma chance para explicar. E ela fechou os olhos. Sabia exatamente quem havia enviado. Dobrou o cartão e guardou na bolsa sem comentar com ninguém. Mas uma das professoras viu tudo. No fim do expediente, a notícia já circulava pelos corredores. O ex-noivo quer reconquistar a Clara. Como acontece em cidade pequena, bastaram poucas horas para o comentário chegar até a oficina de Gabriel. Um cliente mencionou casualmente. Ouvi dizer que o antigo noivo dela apareceu de novo. Gabriel fingiu desinteresse. Ah, é? Dizem até que mandou flores. Gabriel continuou trabalhando, mas apertou a chave inglesa com tanta força que machucou a própria mão. Naquela noite, Clara e Gabriel haviam combinado de jantar para manter as aparências. Escolheram um pequeno restaurante perto da praça. O ambiente era simples. Luzes amareladas. Música baixa. Tudo corria bem até Eduardo entrar pela porta. O silêncio tomou conta do salão. Ele caminhou diretamente até a mesa. Posso falar com você por 2 minutos, Clara? Ela respirou fundo. Acho que não é uma boa ideia. Eu só quero conversar.
Gabriel permaneceu sentado. Não tinha direito algum de impedir. Afinal, eles nem eram um casal de verdade. Clara olhou para Gabriel. Esperava que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele apenas respondeu: "A decisão é sua." Ela levantou. Os dois caminharam alguns metros até a varanda do restaurante. Gabriel tentou continuar comendo. Não conseguiu. Sem perceber, passou a observar os dois através da janela. Eduardo falava com sinceridade. Gesticulava. Em determinado momento, segurou delicadamente a mão de Clara. Gabriel sentiu um aperto estranho no peito. Baixou os olhos. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo não lhe dizia respeito. Mas dizia. E muito. Alguns minutos depois, Clara voltou. Sentou-se em silêncio. Gabriel perguntou calmamente: "Está tudo bem?" Ela respondeu apenas: "Está." Mas seus olhos estavam marejados. Os dois terminaram o jantar quase sem conversar. Quando Gabriel estacionou em frente à casa dela, Clara permaneceu dentro do carro por alguns instantes. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Se nosso namoro fosse de verdade..." Gabriel prendeu a respiração. "Você teria ido falar com ele?" Ela terminou a frase. Ele ficou olhando para o volante. Sabia exatamente a resposta que queria dar. Queria dizer que jamais deixaria Eduardo chegar perto. Queria dizer que lutaria por ela. Queria dizer que não suportava imaginar outro homem ocupando aquele lugar. Mas nenhuma dessas respostas era possível. Porque tudo aquilo tinha começado com uma mentira. Então respondeu apenas: "Não sei." Clara forçou um sorriso. "Eu também não." Ela desceu do carro. Entrou em casa sem olhar para trás. Gabriel ficou parado em frente ao portão durante vários minutos. Pela primeira vez desde que apertaram as mãos naquele aniversário, ele desejou que aquele acordo nunca tivesse existido. Porque, se o namoro fosse verdadeiro, ele já estaria completamente apaixonado. E o que Gabriel ainda não sabia era que, atrás da cortina da sala, a mãe de Clara observava tudo. Ela conhecia a filha melhor do que qualquer pessoa. E, naquela única conversa de 5 minutos dentro do carro, percebeu algo que os dois insistiam em negar. Eles já não estavam fingindo tão bem. Talvez porque, no fundo, já não estivessem fingindo mais. Os dias seguintes foram estranhos. Nem Clara nem Gabriel comentaram sobre a conversa dentro do carro. Agiam como se nada tivesse acontecido. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Agora eles sentiam falta um do outro. Na quarta-feira, Gabriel passou a manhã inteira esperando uma mensagem que não chegou. Pegou o celular várias vezes. Abriu a conversa. Fechou. Pensou em escrever. Desistiu. Do outro lado da cidade, Clara fazia exatamente a mesma coisa. Quando finalmente decidiu mandar uma mensagem, recebeu outra primeiro. "Posso passar aí depois do trabalho?" Ela respondeu quase imediatamente. "Pode. Minha mãe fez bolo de milho." Gabriel sorriu sozinho. Talvez estivesse dando importância demais a um simples convite. Ou talvez já não fosse apenas um simples convite. Naquela tarde, a casa dos pais de Clara estava cheia. Alguns tios haviam aparecido sem avisar, como costumava acontecer. Assim que Gabriel entrou pelo portão, foi recebido com abraços, brincadeiras e perguntas. Chegou o genro. Finalmente apareceu. Clara revirou os olhos. Vocês exageram. Mas, no fundo, gostava de ver Gabriel integrado à sua família. Ele conversava com seu pai sobre carros antigos. Ajudava sua mãe a levar os pratos para a mesa. Brincava com os sobrinhos. Parecia que sempre fizera parte daquela casa. Em determinado momento, Clara observou de longe. Seu pai ria de alguma história contada por Gabriel. Aquela cena aqueceu seu coração de um jeito inesperado. Ela imaginou, por um segundo, como seria se tudo aquilo fosse real. Assustou-se com o próprio pensamento. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel se despediu. Clara decidiu acompanhá-lo até o portão.
Os dois caminharam em silêncio. Obrigado pelo bolo. Ele disse. Você comeu metade. A culpa é da sua mãe. Ela riu. Mais alguns segundos de silêncio. Então Gabriel perguntou. Você está diferente desde aquele jantar. Clara abaixou os olhos. Você também. A gente precisa lembrar das regras. Ela respirou fundo. Eu sei. Era só um namoro de mentira. Ela respondeu baixinho. Eu sei. Mas nenhum dos dois parecia convencido. Na manhã seguinte, Eduardo colocou seu plano em prática. Ele procurou Renata, prima de Clara, fofoqueira, daquelas pessoas que nunca conseguiam guardar um segredo por mais de 5 minutos. Posso te pedir um favor? Renata cruzou os braços. Depende. Eduardo entregou um envelope. Só entrega isso para Clara. Ela olhou desconfiada. O que é? Uma carta. Renata sorriu. Você ainda acredita em cartas? Acredito que algumas coisas só podem ser ditas olhando nos olhos, ou escritas com sinceridade. Ela aceitou. Mas, antes mesmo de entregar a carta, fez exatamente o que Eduardo esperava. Comentou com 2 amigas. As 2 comentaram com outras pessoas. No fim da tarde, metade da cidade já dizia que Eduardo estava disposto a reconquistar Clara. A notícia chegou aos ouvidos da mãe de Gabriel. Na hora do jantar, ela perguntou casualmente. Filho, você não está preocupado com esse rapaz? Gabriel tentou disfarçar. Por quê? Dizem que ele não desistiu da Clara. Isso é problema deles. A mãe sorriu. É mesmo? Ele levantou da mesa antes de terminar a refeição. Sabia que, se continuasse ali, acabaria entregando tudo. No sábado aconteceu a tradicional quermesse beneficente da cidade. Barracas de comida, música ao vivo, bingo, brincadeiras para as crianças. Era impossível faltar. Clara e Gabriel chegaram juntos. Como sempre, assim que entraram no salão principal, sentiram dezenas de olhares. Alguns admiravam o casal. Outros apenas alimentavam a curiosidade. Tudo parecia tranquilo. Até Eduardo aparecer. Dessa vez, ele não foi sozinho. Levava nas mãos um violão. Depois de conversar com os organizadores, subiu ao pequeno palco montado na praça. Pegou o microfone. Antes da próxima música, queria dedicar essa canção a uma pessoa muito importante para mim. Clara gelou. Gabriel olhou para ela. Toda a praça ficou em silêncio. Eduardo começou a cantar exatamente a música que tocou no primeiro encontro deles. Era impossível não lembrar. As pessoas sorriam. Algumas senhoras cochichavam. Outras já imaginavam uma reconciliação. Clara ficou completamente sem reação. Quando a música terminou, Eduardo desceu do palco. Caminhou lentamente até ela. Parou a poucos passos de distância. E, diante de praticamente toda a cidade, disse: Eu errei. Mas ainda amo você. Se existir uma única chance, eu estou disposto a lutar por ela. O silêncio tomou conta da praça. Todos esperavam a resposta de Clara. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Então, pela primeira vez desde que aquela mentira começou, Gabriel fez algo que não estava no roteiro. Sem pedir licença. Sem pensar nas consequências. Aproximou-se de Clara. Segurou delicadamente seu rosto. E a beijou. Não foi um beijo para convencer a cidade. Não foi um beijo para manter as aparências. Foi um beijo longo. Sincero. Cheio de sentimentos que nenhum dos dois conseguia mais esconder. Quando se afastaram, a praça inteira explodiu em aplausos. Mas Gabriel não ouviu nenhum deles. Porque, ao olhar nos olhos de Clara, percebeu que havia cometido o maior erro, ou tomado a melhor decisão da sua vida. O problema era que, naquele mesmo instante, Clara também percebeu a verdade. Depois daquele beijo, não existia mais caminho de volta. O beijo durou apenas alguns segundos. Mas foi suficiente para mudar tudo. Quando Gabriel se afastou, a praça inteira aplaudia.
Alguns gritavam: "Viva o casal!" Finalmente, Clara permaneceu imóvel. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia ouvir o barulho ao redor. Eduardo observava a cena em silêncio. Seu olhar não era de raiva. Era de quem acabava de entender que havia chegado tarde demais. Sem dizer uma única palavra, virou as costas e foi embora. A festa continuou. As pessoas dançavam. As crianças corriam entre as barracas. A banda voltou a tocar. Mas, para Clara e Gabriel, tudo parecia distante. Eles caminharam até um canto mais tranquilo da praça. Nenhum dos dois sabia como começar aquela conversa. Foi Clara quem quebrou o silêncio. "Você fez isso por causa dele." Gabriel demorou alguns segundos para responder. "Achei que era o que precisava fazer." Ela cruzou os braços. "Não responde a minha pergunta." Ele respirou fundo. "Não." Clara levantou os olhos. "Então por quê?" Gabriel passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Porque eu não suportei ver outro homem dizendo que te amava." O silêncio voltou. Dessa vez, muito mais pesado. "Gabriel, eu sei que isso não fazia parte do combinado." "Não fazia." "Desculpa." Ela deu um passo à frente. "Você está pedindo desculpas pelo beijo? Ou pelo que sentiu enquanto me beijava?" Gabriel fechou os olhos por um instante. Não adiantava mais fugir. "Eu não sei exatamente quando aconteceu. Talvez naquele café que durou horas. Talvez quando você conheceu minha mãe. Talvez quando eu percebi que meu dia ficava melhor sempre que recebia uma mensagem sua." Ele sorriu sem graça. "Mas eu me apaixonei por você, Clara." Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era exatamente o que queria ouvir. E exatamente o que mais a assustava. Porque aquele sentimento mudava todas as regras. "Eu preciso ir embora." Foi tudo o que conseguiu dizer. Entrou no carro do pai e deixou Gabriel sozinho na praça. Naquela noite, Clara quase não dormiu. Sentou-se na varanda de casa com uma xícara de chá. Sua mãe apareceu alguns minutos depois. "Posso sentar?" Clara apenas fez um gesto positivo. As duas ficaram olhando o céu por alguns instantes. Até que a mãe falou baixinho: "Você está apaixonada." Clara sorriu de canto. "Está tão na cara assim?" Para uma mãe, está. As lágrimas finalmente vieram. "Eu estraguei tudo." "Por quê?" "Porque isso era para ser uma mentira." A mãe segurou sua mão. "Filha, os melhores amores quase nunca começam do jeito que a gente planeja." Clara abaixou a cabeça. "E se ele estiver confuso? Você acredita nisso?" Ela pensou por alguns segundos. Não. Gabriel nunca havia mentido olhando nos seus olhos. Enquanto isso, Gabriel caminhava sozinho pelas ruas da cidade. Sem destino. Passou pela praça onde tudo havia começado. Pela padaria onde tomavam café. Pela igreja onde fingiram ser namorados pela primeira vez. Cada lugar agora carregava uma lembrança. Quando chegou em casa, encontrou Pedro fechando a oficina. O amigo apenas olhou para ele e perguntou: "Beijou ela, não foi?" Gabriel arregalou os olhos. "Como você sabe?" Pedro riu. "Meu amigo, a cidade inteira já sabe." Os dois sentaram na calçada. Depois de alguns minutos em silêncio, Pedro fez a pergunta que Gabriel evitava responder para si mesmo. "Você ama a Clara?" Gabriel não pensou. Nem por um segundo. "Amo." "Então qual é o problema?" Ele olhou para o chão. "O problema é que tudo começou com uma mentira. Como vou saber se ela me ama? Ou se só se acostumou comigo?" Na segunda-feira, Clara decidiu procurá-lo. Foi até a oficina logo após o trabalho. Mas Gabriel não estava. Pedro explicou. Ele saiu cedo. Disse que precisava colocar a cabeça no lugar. Clara agradeceu e foi embora. Sem perceber, deixou cair a pequena pulseira de prata que sempre usava. Pedro a encontrou no chão poucos minutos depois. Guardou sobre a mesa de Gabriel. Na mesma tarde, Gabriel recebeu uma proposta inesperada. Um antigo cliente,
dono de uma grande concessionária na capital, entrou na oficina. Ainda pensa em crescer na profissão? Claro. Tenho uma vaga de gerente na minha empresa. Salário excelente. Casa. Benefícios. Mas preciso da resposta até amanhã. Gabriel ficou sem palavras. Era a oportunidade que sonhara durante anos. Só havia um detalhe. A empresa ficava a mais de 800 quilômetros dali. Aceitar significava deixar Santa Aurora. Deixar sua família. Deixar tudo que construiu. E, principalmente, deixar Clara. Naquela noite, ele pegou a pulseira esquecida sobre a mesa. Passou os dedos lentamente pelo pequeno pingente. Sorriu. Depois olhou para o celular. Abriu a conversa com Clara. Escreveu uma mensagem. Apagou. Escreveu outra. Apagou novamente. No fim, bloqueou a tela sem enviar nada. Porque havia entendido uma coisa. Antes de pedir Clara em namoro de verdade, precisava decidir em qual cidade queria construir o próprio futuro. E essa talvez fosse a decisão mais difícil de toda a sua vida. Gabriel passou a noite inteira em claro. A proposta de trabalho permanecia sobre a mesa da cozinha. Salário alto. Cargo que sempre sonhou. Estabilidade. Era a oportunidade que qualquer pessoa aceitaria sem pensar duas vezes. Mas, pela primeira vez na vida, ele tinha um motivo para ficar. Clara. Ainda assim, havia uma pergunta que não saía da sua cabeça. E se ela não me amar de verdade? Na manhã seguinte, antes de tomar qualquer decisão, resolveu procurá-la. Queria ser sincero. Contar tudo. Se ela dissesse para ficar, talvez ficasse. Naquele mesmo horário, Clara também caminhava apressada até a oficina. Ela havia tomado uma decisão durante a madrugada. Chega de namoro de mentira. Chega de orgulho. Se Gabriel realmente amava, ela diria que sentia o mesmo. Os dois seguiram por caminhos diferentes. E, por ironia do destino, nunca se encontraram. Quando Clara chegou à oficina, Pedro balançou a cabeça. Ele saiu faz uns 15 minutos. Sabe para onde foi? Disse que precisava resolver uma coisa importante. Clara agradeceu e foi embora. Enquanto isso, Gabriel tocava a campainha da casa dela. Quem abriu a porta foi a mãe de Clara. Ela acabou de sair. Ah! Gabriel sorriu, tentando esconder a frustração. Tudo bem. Quer deixar algum recado? Ele pensou por alguns segundos. Quase disse que a amava. Quase pediu que avisasse sobre a proposta. Mas desistiu. Não, depois eu falo com ela. Naquela tarde, o dono da concessionária ligou. Preciso da resposta agora. Gabriel olhou pela janela da oficina. Respirou fundo. Fechou os olhos. E respondeu. Eu aceito. A notícia se espalhou rapidamente. Em menos de um dia, toda Santa Aurora comentava que Gabriel se mudaria para a capital no fim da semana. Clara descobriu da pior maneira possível. Uma colega da escola comentou durante o intervalo. Que pena que seu namorado vai embora. Ela congelou. Como assim? Ué, não te contou? Disseram que ele aceitou uma proposta de emprego. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Naquele instante, não ficou triste porque ele iria embora. Ficou triste porque ele não teve coragem de contar. Naquela noite, Gabriel finalmente criou coragem para ligar. A chamada completou. Chamou. Chamou outra vez. Mas ninguém atendeu. Clara olhava o celular vibrando sobre a cama. Sabia que era ele. Queria atender. Queria ouvir sua voz. Mas a dor falou mais alto. Quando a ligação terminou, ela desligou o aparelho. Se ele realmente quisesse que eu fizesse parte da vida dele, teria me contado antes. 2 dias depois, Gabriel bateu novamente à porta da casa dela. Quem o recebeu foi o pai de Clara. Ela saiu cedo. Sabe quando volta? O homem respondeu com educação. Vai passar o dia inteiro na casa da minha irmã. Gabriel agradeceu. Antes de ir embora, entregou um pequeno envelope.
O senhor pode entregar isso para ela? Claro. Mas, naquela mesma tarde, o pai de Clara sofreu um mal-estar enquanto trabalhava no quintal. Foi levado às pressas ao hospital. No meio da confusão, o envelope acabou esquecido dentro da gaveta da sala. Ninguém lembrou dele. Nem naquele dia. Nem nos dias seguintes. Chegou o sábado. A rodoviária estava movimentada. Gabriel carregava apenas uma mala. Sua mãe chorava discretamente. Pedro abraçou forte. Ainda dá tempo de desistir. Gabriel olhou para a entrada da rodoviária. No fundo do coração, esperava que Clara aparecesse. 5 minutos. 10 minutos. 15. Nada. O motorista anunciou a última chamada. Gabriel respirou fundo. Entrou no ônibus. Pouco antes de a porta se fechar, olhou mais uma vez pela janela. Ela não estava lá. Acreditou que aquela era a resposta que precisava. Se Clara o amasse, teria vindo. Quase 40 minutos depois, Clara chegou correndo à rodoviária. Estava ofegante, os cabelos bagunçados, os olhos cheios de lágrimas. Olhou para todas as plataformas, até encontrar um funcionário. O ônibus para a capital. Ele acabou de sair. Clara virou lentamente na direção da estrada. Ao longe, viu apenas o ônibus desaparecendo atrás da curva. As pernas perderam a força. Ela sentou no meio-fio. Chorou como nunca havia chorado. Não porque Gabriel tinha ido embora, mas porque, pela primeira vez, percebeu que o amor da sua vida partirá acreditando que ela não o amava. Naquela noite, enquanto arrumava alguns documentos do pai, a mãe de Clara encontrou um envelope esquecido na gaveta. Na frente, estava escrito apenas: para Clara. Ela entregou a filha. Com as mãos trêmulas, Clara abriu a carta. Dentro havia poucas linhas. Clara, esse namoro começou como uma mentira, mas o amor que sinto por você é a coisa mais verdadeira que já vivi. Recebi uma proposta de trabalho. Antes de responder, queria ouvir você. Se existir um motivo para ficar, esse motivo tem o seu nome. Se eu não conseguir falar com você, vou entender que devo seguir meu caminho. Mas saiba de uma coisa: onde quer que eu esteja, vou levar você comigo. Com amor, Gabriel. A carta caiu de suas mãos. Ela levou as duas mãos ao rosto. E chorou ainda mais. Porque agora sabia a verdade. Gabriel nunca quis deixá-la. Os dois apenas foram separados por uma sequência cruel de desencontros. E nenhum deles fazia ideia de que o destino ainda guardava um último encontro. Um encontro que aconteceria muitos anos depois. 5 anos se passaram. Santa Aurora continuava praticamente a mesma. A praça, a igreja, a padaria do seu Anselmo, as ruas tranquilas. Mas Clara já não era a mesma mulher. Continuava dando aulas na escola da cidade, agora como coordenadora pedagógica. Era admirada pelos alunos, respeitada pelos colegas e conhecida pelo mesmo sorriso gentil de sempre. Havia apenas uma diferença. Ela nunca mais se apaixonou. Os pedidos de namoro vieram. Os convites para sair também. Mas ela recusou todos. Em uma pequena caixa de madeira, guardava a carta de Gabriel, já amarelada pelo tempo. De vez em quando, relia aquelas palavras. E se perguntava como a vida teria sido se tivesse chegado alguns minutos antes à rodoviária. Na capital, Gabriel também construiu uma bela carreira. A concessionária prosperou. Ele se tornou diretor da empresa. Comprou uma casa. Realizou sonhos. Mas havia uma cadeira vazia em sua vida que dinheiro nenhum conseguia preencher. Nunca se casou. Quando perguntavam o motivo, respondia apenas: algumas pessoas aparecem uma vez só na nossa vida. E isso bastava para encerrar o assunto. A carta que nunca teve resposta continuava dobrada dentro de sua carteira. Para ele, Clara havia escolhido seguir sem ele. E, por mais que doesse, aprenderá a respeitar aquela decisão. No início do inverno, Gabriel recebeu uma ligação inesperada de Pedro. Cara, quanto tempo!
Tenho uma notícia boa e uma ruim. Começa pela ruim. Seu Anselmo faleceu. Gabriel abaixou a cabeça. O velho dono da padaria havia sido como um avô para toda a cidade. E a notícia boa? Ele deixou um pedido. Disse que queria que todos os amigos estivessem presentes na inauguração da praça que vai receber o nome dele. Inclusive você. Gabriel ficou em silêncio. Fazia 5 anos que não colocava os pés em Santa Aurora. Talvez já fosse hora de voltar. No sábado da inauguração, a cidade inteira estava reunida. Clara ajudava a organizar as crianças da escola para uma apresentação musical. Enquanto distribuía as últimas orientações, ouviu alguém dizer: "Parece que o Gabriel voltou." Seu coração disparou. Ela levantou a cabeça instintivamente. E, do outro lado da praça, viu aquele rosto que nunca conseguiu esquecer. Os cabelos estavam um pouco mais curtos. O olhar mais maduro. Mas era ele. Gabriel também a viu. Durante alguns segundos, todo o restante desapareceu. Os aplausos. A música. As pessoas. Existiam apenas os dois. Ele caminhou lentamente em sua direção. Clara fez o mesmo. Pararam a poucos passos um do outro. Os dois sorriam. Os dois estavam nervosos. Foi Gabriel quem falou primeiro. "Oi." Clara deixou escapar uma pequena risada. 5 anos. Eu ensaiei esse encontro centenas de vezes. Eu também. Mais uma vez, o silêncio. Mas agora era um silêncio confortável. Gabriel respirou fundo. "Você recebeu minha carta?" Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. "Recebi. Só que tarde demais." Ela contou sobre o envelope esquecido durante a internação do pai. Contou que correu para a rodoviária. Contou que viu o ônibus desaparecer. Gabriel permaneceu imóvel. Como se cada palavra reorganizasse 5 anos de sofrimento. "Então, você foi?" Ela sorriu entre as lágrimas. "Eu fui." Os olhos de Gabriel também marejaram. "Eu esperei você até a última chamada. Eu cheguei 40 minutos depois." Nenhum dos dois conseguiu conter as lágrimas. 5 anos de dor. 5 anos acreditando em uma mentira criada pelo acaso. Desapareceram naquela conversa. Gabriel deu mais um passo. "Existe uma coisa que eu queria fazer há 5 anos." Clara sorriu. "Então faz." Ele segurou delicadamente sua mão. Exatamente como fizera na primeira missa em que fingiram namorar. Só que, desta vez, não havia plateia. Não havia teatro. Não havia regras. "Clara, você aceita namorar comigo?" Ela começou a rir. Uma risada misturada com choro. "Você esperou 5 anos. Para finalmente me pedir em namoro?" Gabriel sorriu. "Da primeira vez eu pulei essa parte." Ela respondeu sem pensar. "Aceito. Mas só se for um namoro de verdade." Ele a abraçou. E a beijou. Dessa vez, não havia dúvidas. Nem orgulho. Nem desencontros. Apenas 2 corações que finalmente haviam chegado ao mesmo lugar. Meses depois, toda Santa Aurora voltou a se reunir. Na mesma igreja. No mesmo altar onde tantas histórias haviam começado. Mas agora não era uma encenação. Era o casamento de Clara e Gabriel. Quando o padre perguntou como aquela história havia começado, os dois trocaram um olhar divertido. Gabriel respondeu baixinho. "Com uma mentira." Clara completou sorrindo. "E terminou com a maior verdade das nossas vidas." Os convidados aplaudiram. Pedro enxugou discretamente uma lágrima. A mãe de Clara apertou a mão do marido. E o pai de Gabriel, olhando para o céu, murmurou: "Valeu a pena esperar." Na saída da igreja, enquanto os convidados jogavam pétalas de flores sobre os noivos, uma menina de aproximadamente 8 anos puxou o vestido de Clara. "Tia." Ela se abaixou. "Oi, meu amor." A menina perguntou inocentemente. "É verdade que vocês começaram fingindo que eram namorados?" Clara olhou para Gabriel. Os dois riram. "É verdade." A menina fez outra pergunta.
Então quer dizer que uma mentira pode virar amor? Gabriel se ajoelhou diante dela e respondeu com um sorriso. Não. O que virou amor não foi a mentira. Foi o tempo que passamos conhecendo um ao outro. Porque a verdade sempre esteve escondida no nosso coração. Só demorou um pouco para aparecer. E, de mãos dadas, os dois seguiram pela estrada cercada de árvores, exatamente como haviam sonhado 5 anos antes. Dessa vez, sem medo de chegar tarde.